E nós vamos conversar então agora com o Virgílio como pai de autista. Porque geralmente eles dizem assim, ó, a mãe entende, a mãe sabe tudo, a mãe... E o pai, Virgílio, como é que funciona o trabalho do papai? Na verdade, eu acho que antes de falar em pai de autista, num país como o nosso, em que a gente tem tantas crianças aí que a gente sabe que não tem nem o registro do pai, né? Muitas vezes na sua certidão, né? Eu acho que é importante a gente discutir a participação do pai na criação do seu filho, né? Independente da condição dele, né? Porque isso é uma questão que vem evoluindo ao longo dos anos, né? E foi sempre uma preocupação minha, desde que o Theo nasceu e antes do diagnóstico dele, tá sempre por perto, sempre participando, né? Na criação efetiva mesmo, não ser só aquela figura do provedor, que era uma coisa antiga, assim, né? Que só chega lá, não, mas eu coloco a comida em casa, aquela coisa, sabe? Que é um pensamento antigo, né? E daí, o Theo hoje, meu filho, ele tá com 7 anos, né? Ele foi diagnosticado com 1 ano e 8, mais ou menos, 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses. E aí já muda um pouco, né? Muda um bocado, né? A tua condição de pai também, né? A gente passa, assim, por um período de negação, um luto, assim, que se fala daquela idealização que tu tinha do teu filho, de como seria, porque quando tu tá esperando o teu filho, tu já começa a sonhar com algumas coisas. Eu vou fazer isso com meu filho, vou fazer aquilo outro. E, na verdade, a gente não sabe como vai ser, né? Na verdade. E aí a gente começa, aos pouquinhos, a aprender, né? E a respeitar a capacidade, né? Dos nossos filhos, né? E tá sempre ali ao lado, apoiando, né? Então, essa é uma trajetória, assim, que é difícil, mas que também é muito gratificante, assim, de ver a evolução deles, né? E eu até uma coisa importante, assim, meu início, assim, de trabalho na associação lá com a Jane, foi a partir da minha terapia. Porque isso é uma questão também, assim, hoje a gente vê aqui muita discussão sobre os nossos filhos, né? E é muito importante, tu vê que a gente ainda não avançou tudo que queria na questão do atendimento às nossas crianças, né? Aos nossos autistas. Que dirá chegar no atendimento aos pais, né? Então, eu me considero um privilegiado, assim, de poder ter condições de, além de dar o atendimento para ele, as condições para ele e criar ele, de poder buscar uma ajuda para mim, né? Então, já tem 4 anos, mais ou menos, que eu faço terapia. E quem dera todo pai e mãe de autista pudesse ter esse auxílio também. Porque é um desafio enorme, né? E muito se fala, assim, do pai típico, da mãe típica, que eles vão criar o filho para o mundo. E a gente não sabe, né? A gente que é pai de autista, e cada autista tem um nível de independência, a gente não sabe, muitas vezes, qual o grau de independência que essa criança de hoje vai ter lá na vida adulta. Então, a gente não sabe, né? Até quando ele vai ser nosso dependente. Muito provavelmente para a vida toda, né? Então, isso é uma questão muito pesada, assim, para o pai e para a mãe, né? Então, que bom que eu tive esse auxílio, tenho esse auxílio até hoje, quem dera todo pai e mãe pudesse ter. E aí, lá na minha terapia, eu conversando lá com a minha psicóloga, e falava sobre o Theo, sobre os desafios que a gente vai enfrentando no dia a dia, as frustrações que são naturais, assim, também, das dificuldades, né? De buscar um profissional, é difícil de achar, é muito caro, é o plano de saúde, aquela coisa toda. E a gente eu dividindo isso com ela, e ela me disse, seria interessante que tu tivesse condições de conversar sobre isso com outras pessoas, né? Que passam por isso. E, casualmente, na época, eu comecei a observar ali pelo Instagram as atividades da Patrulha Azul, né? E eu não conhecia a Jane, mas aí um determinado dia lá, eu não sei se foi pelo Instagram, eu peguei teu contato com alguém ali, né? Daí chamei a Jane no WhatsApp. E eu comecei a ver que na associação, a gente tem os pais lá, mas a grande maioria das pessoas que estão engajadas nas atividades são as mães. Inclusive, se tu for ver lá nos grupos de WhatsApp lá da associação, a grande maioria são as mães,
né? E já tem aumentado, assim, a participação dos pais lá. Mas a ideia era participar, tentar ajudar de alguma forma. Então, assim, hoje, por exemplo, eu sou secretário da associação, então ajudo ali em questões burocráticas, a questão da carteirinha, eu tô já responsável, ata das reuniões, aquela coisa toda. Mas a gente já discutia desde aquela época formas, assim, de tentar engajar mais os pais nas atividades, né? Não só as mães. E, na verdade, isso ainda está engatinhando, assim, a gente vem conversando e tentando ver alguma forma, assim, alguma atividade específica, alguma coisa. A gente ainda não chegou lá, mas eu acho que está mais perto que longe agora, né? Da gente... Pensei, assim, de repente, a gente tentar fazer uma roda de conversa, criar um grupo. A gente está estudando isso, mas nesse meio tempo eu já fui... me apropriando mais das coisas da associação, né? Mas participando mais das questões mais gerais, assim, né? E já ajuda, assim, porque a gente começa a conscientizar, ver o que o trabalho da associação traz, né? A nível de conscientização, assim, na sociedade, né? Então, te dá, assim, uma ajuda para seguir, né? Com a tua missão também de criar o teu filho, de estar ali junto dele, né? No dia a dia. Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que se a gente conseguir, assim, com a nossa participação, eu, por exemplo, ali na associação, participar de uma caminhada, ou, sabe, tá aqui hoje falando, conseguir fazer com que o pai de um outro autista tenha um olhar diferente na criação do seu filho e não fique só naquela questão de... como eu falei antes, eu sou o pai, eu não preciso, sabe? Por exemplo, meu filho tem 7 anos e ele tem algumas questões de independência. Por exemplo, ele não desfraudou ainda. Uhum. Então, a gente tem que trocar a fralda ainda há 7 anos, né? E eu, desde o início, sabe? Isso são coisas, assim, que não são extra. São obrigação não só da mãe, é obrigação de todos. É obrigação do pai e da mãe, né? Então, em todas as etapas eu tive ali do lado dele, sabe? Desde que ele nasceu e estava amamentando, eu estava ali auxiliando a mãe dele, né? E eu tenho uma questão, até a Jane falou da minha agenda, meu problema não é de agenda, meu problema é de logística, né? Porque eu moro em Porto Alegre e trabalho lá, né? Sou servidor público, estou de férias agora por causa justamente das férias escolares, né? E tirei justamente essas férias para ficar com ele. A mãe dele é autônoma, a gente está divorciado já há uns 4 anos, mas agora acho que conseguimos estabelecer, assim, um contato, assim, amigável em prol dele, né? Caminhando juntos nessa questão da criação dele. Ela se especializou, fez psicopedagogia para atender outros autistas também. Ela mora em Osório com ele e eu fico na estrada, entre Osório e Santo Antônio, porque os meus familiares são daqui de Santo Antônio, nasci e me criei aqui, mas estou em Porto Alegre trabalhando, então eu fico correndo para lá e para cá para poder dar conta de fazer o trabalho, meu trabalho, o sustento, eu que vou auxiliar lá o sustento dele, mas tá por perto também, não deixar de estar ali junto na criação dele, né? Então eu vivo na estrada, mas faz parte, né? Tanto é que quando a Vera perguntou se podia trocar, primeiro, Vera, já te confirmo. Virgílio, qual a quarta tu pode? Na que veio no dia 31. Ai, Jane, acho que no dia 31 aí eu consigo alguém pra ficar com... Então tá, vamos marcar então pro dia 31. Isso. A data foi dele. Tu sabes, Virgílio, que tu toca num ponto muito sério. Muito sério. Todo mundo, desde o começo do mundo, que se diz assim, o filho é da mãe. Não. O filho é da mãe e do pai. Exatamente. Então, esse teu depoimento hoje aqui, ele é de uma importância que talvez nem tu tenha o tamanho da importância que isso tem. Porque além de ser o depoimento de um pai, é de um pai que é divorciado, que trabalha numa cidade diferente da cidade onde o filho mora. E como é que um pai, com todas essas características e com todas essas coisas para atender, consegue acompanhar o filho como tu acompanhas?
Eu acho que esse teu depoimento é fundamental, porque sempre a gente procura uma desculpa, né? Exatamente. Ah, mas eu moro longe. Ah, mas eu tenho meu trabalho. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não vivo, porque eu dependo dele. Ah, porque é a mãe dele que tem mais tempo que eu. Tá. Então, qual é o posicionamento realmente, Virgílio, que um pai precisa ter diante de um filho, tenha ele problema ou não? O teu depoimento hoje é, para mim, a coisa mais importante que eu estou ouvindo nesse dia, talvez neste mês Obrigado. de pais que está começando. Porque ser pai, é como eu digo, é muito fácil ser pai, né? É só tu gerar um filho, tu é pai. Agora, o pai do dia a dia, o pai presente na vida do filho, isso aí é difícil. É. Então, esse teu depoimento abre com chave de ouro aqui no programa tudo que a gente falar sobre pais neste mês de agosto, inclusive comemorando o Dia dos Pais, tá? Então, parabéns em nome de todo o programa aqui, toda a nossa organização. Parabéns, Virgílio, Obrigado. pela tua condição de pai. Pai, inclusive tem essa máxima, né, que é do começo do mundo também, né? Pai é aquele que cria. Sim. Justamente porque às vezes tem um pai que não é o pai, mas que auxilia muito mais, né, Exatamente. no crescimento do filho e tal, do que o que é. Então, parabéns, tá? Que Deus abençoe muito a tua vida e que tu seja sempre este exemplo, tá? Não tenha vergonha de dar o teu depoimento. Achei tão lindo. A gente nem se conhecia, gente. Eu não conhecia o Virgílio. Sou mega amiga da mãe dele. Admiro demais a mãe dele, né? Aliás, tu é filho de Jussara, né? Tenho aqui na minha frente um autêntico filho de Jussara. É verdade. Que legal, né? Então, parabéns, guri. Que Deus te abençoe demais. Obrigado. Amei o teu depoimento. Não, Espero que muita gente aproveite. Jane, que riqueza, hein? E ele tava com vergonha. Capaz. Ele disse assim, vamos conversar na rádio. Não pode ser online, sim, sem precisar aparecer. Eu tenho que aparecer? BC, não tem que aparecer. eu nessa questão do falar, eu não sou muito filho de Jussara, assim, Meu sou um pouco Deus, menos. é ótimo. Meu Deus, não. Olha, já quero te fazer publicamente um convite aqui. Em outubro, nós temos um evento chamado Ciranda Rosa. Ele é lançado em setembro, dentro da Semana da Mulher, mas ele acontece em outubro, em função do Outubro Rosa e tal e tal. Então, há 2 anos atrás, quando a Patrulha Azul se apresentou na Ciranda Rosa, foi um momento, assim, impactante. Foi eu e a Lise. Te lembras? A Lise estava, assim, chegando, né? Ela estava meio inibida. E a Jane tomou conta da história e conseguiu... Ela disse assim pra mim, eu tô aqui só pra te dar apoio. Não Olha pede bem. pra me falar nada. E tá? depois veio aqui e deu um show, né? Depois veio aqui e falou bem. Então, assim, ó, já tô te convidando para te representar os pais de autista junto com o grupo todo. Sim. Se algum outro pai quiser vir, por favor, Jane. Tá? Quanto mais, melhor. Em outubro, na nossa Ciranda Rosa, agora outro tipo de depoimento, com 2 anos de caminhada. Vamos apresentar também para o público a evolução deste grupo, né? Se quiser trazer algum amigo que faça parte ali também da diretoria ou da... Eu já tô cheia de ideias. Não, com certeza. Tá vendo a nuvenzinha aqui em cima já, Olha aí, né? ó, olha aí, ó. Quem conhece sabe. Então, eu acho nem que é dá um pra momento pensar. muito importante. A Ciranda Rosa é um momento de apresentação de trabalhos de grupo para grupo, né? A Jane sabe como é que é. E Santo Antônio tem muita gente boa, Virgílio, que uns não sabem dos outros. É verdade. Uns não sabem dos outros. Entendeu? E a Ciranda Rosa propicia este momento de tu apresentar para o grande grupo. Tu tá lá, tu tá no palco e tu tá na plateia. Tu sai da plateia, vai no palco, apresenta o teu trabalho, volta para a plateia e outro grupo da plateia vai para o palco e apresenta o trabalho dele. Então, é um lindo momento de conhecimento com artística, com números artísticos, né? É bem legal, né? Muito legal. Gostou? Muito legal mesmo. É. Muito divertido. Então é assim, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e vai vendo pessoas muito próximas de nós, porque a gente sempre, nós os humanos, temos uma característica que até certo ponto é protetora, de achar que os problemas, não, isso aí é muito longe da gente. Não, isso é lá não sei aonde. Não. Tudo que é problema caminha comigo, né? Porque se eu não tenho,
Alguém próximo. Tem alguém próximo que tem e é meu dever estar junto. Né? Porque Com um certeza. problema, por maior que seja, quando tu consegue fatiar, ele diminui bastante, né? Então, fatiando problemas, estamos todos juntos. A estrada é nossa. Exato. O problema é nosso, né? Então, Patrulha Azul, eu acho fantástico, né? Botei essa causa no meu colo, porque é muito lindo isso, né? O programa está sempre às ordens, né? Agradecendo mais uma vez. Ó, gente, Venha sempre, Virgílio. Obrigado, Tá? obrigado. Não, eu E mais uma agradeço. vez, parabéns pelo teu posicionamento e tenho certeza que este teu posicionamento vai despertar muitos pais para o Tomara. compromisso que eles têm que ter, seja o filho portador de algum problema ou não, Sim, né? isso aí.